vocês vão aprender isso com o tempo. Você não deve ter apego ao seu negócio. Ele é o seu negócio hoje, mas de repente amanhã você não vai mais querer fazer isso. Bom, não. Coração gelado. Cara mais bravo do bastidor. O Frozen do Brasil. É o menor e mais bravo. Brunão, conhecido carinhosamente como gigante. Vamos lá, gente. Eu comecei nesse mercado, se eu não me engano, Não precisa nem ter perguntado, em 2014, mas eu sou empresário há muito tempo, desde 16 anos, quando eu montei meu primeiro negócio. E já foi no segmento de e-commerce, né? É o que eu faço até hoje. E esse negócio ele foi mudando, evoluindo, passou para também para o segmento de varejo, de lojas físicas, a gente foi evoluindo. E mais ou menos em 2000, eu não lembro, 2013 ou 2014, eu comecei a ser impactado por anúncios, né, provavelmente no Facebook, relacionado a esse negócio de... Eu já fazia marketing digital na época, mas era uma coisa diferente. A gente anunciava no Facebook, anunciava no AdWords, mas para vender cartucho, né? Minha empresa era uma empresa de suprimentos, vendia cartucho de impressora. Aí eu vi um cara prometendo fazer... Primeiro eu já tinha visto vários anúncios, só que como oferecia, as promessas eram bem rasas, nunca me interessou muito. Mas aí tinha um cara que estava oferecendo fazer 7 dígitos em 6 dias. R$1 milhão em 6 dias. Pô, a minha empresa para faturar 1 milhão era tempo pra cacete que levava. E aí achei interessante a proposta, achei que fazia muito sentido as coisas que ele falava. Hoje em dia, particularmente, não acho mais que façam tanto sentido, mas na época achei que fazia muito sentido. Mas eu apliquei no meu e-commerce e consegui alguns resultados bem interessantes. Depois daí, fiquei algum tempo sem fazer nada nesse mercado. Até lancei um blog, mas não estava muito afim de fazer aquilo ali. E quando foi em 2015, eu relancei o e-commerce, né? Eu tinha saído da empresa e tal, uma longa história. E resolvi mostrar para as pessoas como fazer a coisa acontecer no e-commerce. Como realmente entrar nesse mercado, desenvolver um negócio de e-commerce. Comecei com... não tinha nada... não sei mais ou menos o que eu vou oferecer para ninguém. Vou começar com um blog, criando conteúdo e vamos lá, vamos ver o que dá. E lancei o blog, comecei a criar conteúdo de e-commerce, e escrever artigo e gravar vídeo, tudo sem um planejamento, assim, tudo bem solto, né? Não tinha conexão, não tinha funil, não tinha produto, não tinha nada para vender. Nem monetização eu tinha, porque eu não queria anúncio no blog. Então nem isso eu procurei para monetizar. Quando eu desenvolvi uma audiência consistente, aí eu pensei, acho que eu vou lançar alguma coisa. Mas eu não sabia muito bem o que lançar. Eu sabia que poderia ser um curso, né? Mas quando a gente... É o que o Carlos falou. Nem sempre a gente está pronto para... Não é porque a gente sabe fazer uma coisa que a gente está pronto para ensinar alguém a fazer alguma coisa, né? Então, eu já desenvolvi vários e-commerces, mas não necessariamente na época eu tinha um método apropriado para ensinar as pessoas. Então, eu criava artigo, eu criava conteúdo, mas isso não é um método que eu possa ensinar e replicar. Então, eu só vou conseguir ter a certeza que eu posso ensinar isso para as pessoas se eu ensinar isso para um pequeno grupo e validar, eles conseguirem aplicar isso. Aí, na época, eu estava pensando em lançar um curso, né, para um grupinho de pessoas, um grupo pequeno de pessoas. Foi através até de Hangouts que eu fiz isso. E do nada eu recebi um e-mail, uma pessoa que eu acompanhava nesse tempo no mercado era o Conrado. Eu vi um e-mail do Conrado oferecendo mentoria. E eu falei, caralho, o cara está oferecendo mentoria. Acho que eu vou oferecer essa porra também. E aí eu peguei o e-mail do Conrado, copiei o e-mail do Conrado todinho, mudei o negócio, ao invés de ensinar marketing digital, eu ensinar e-commerce. E só que eu não disparei, eu deixei lá quieto porque eu falei, mas eu não faço a mínima ideia do que seja uma mentoria. Aí eu falei, outras pessoas na época começaram a oferecer mentorias, virou uma febre esse negócio de mentoria. Eu falei, cara, não é possível. Esses caras fazem parte de um grupo e eles conversam e combinam lançar a mesma coisa, não é possível. Aí surgiram uma porrada de mentoria. Uma das mentorias foi o Carlos, que não tinha nada a ver com a do Conrado também. Mas eu até me inscrevi na do Carlos, me inscrevi também na do Conrado. Eu falei, vou aprender a fazer mentoria, já que eu não sei, vou lá, vou aprender a fazer mentoria. Me inscrevi nessas duas,
participei do processo e lancei a mentoria também na época. E foi assim, cara, que eu comecei. O que eu percebo hoje em dia, olhando para aquela época, que o que fez todo o sentido para o negócio funcionar sem tanta dificuldade é que eu comecei por oportunidade e não por necessidade. Eu acho que isso daí foi o que causou um impacto e uma facilidade tão grande no processo. Cara, eu conheço um pouquinho dessa história também, a gente já conversou sobre isso, tem um tempinho. Eu tenho uma pergunta que eu acho que vai ser bem interessante compartilhar com essa galera. Na sua vida como empreendedor, tá? Não só digitalmente, empreendedor como um todo. Qual foi a maior dificuldade que você enfrentou em todo esse período empreendendo e o que você precisou para passar por isso? Eu enfrentei algumas dificuldades bem grandes. Hoje em dia, eu não sei se eu ainda encaro elas assim como grandes dificuldades, mas na época foram obstáculos assim bem difíceis de passar. Um deles o principal, cara, foi na época de loja física. Eu criei uma rede de lojas físicas, cheguei a ter 37 pontos de venda, todos eles aqui no Rio, na região metropolitana. Só que, e eu tinha também o e-commerce na época, então na realidade eram 37 pontos físicos, mais o e-commerce que vendia para o Brasil todo. E na época, gerenciar as lojas físicas era um inferno, dava muito trabalho. E no e-commerce, a coisa funcionava, a coisa fluía de forma muito mais simples. Até mais lucrativa do que na loja física. Talvez não em percentual, mas em volume, né? E devido a alguns problemas que aconteceram nas lojas físicas, eu acabei decidindo fechar tudo. E quando eu digo fechar tudo, foi fechar tudo de uma vez. Eu falei, vou fechar uma loja por mês. Às vezes eu conto essa história para as pessoas, elas falam, você demorou 4 anos então para fechar tudo, que o cara começa a imaginar que eu ia fechar uma... Não, eu fechei todas as lojas de uma vez. Em questão de um mês eu fechei todas as lojas e falei, agora a Cartucho Etc. agora é só e-commerce. Agora a gente só vende pela internet. Como é que foi tomar essa decisão, cara? Cara, não foi fácil não, foram alguns meses, eu não penso nada, não fico pensando durante meses para agir não. Foram alguns dias de decisão e eu falei, cara, vou fechar tudo, vou fazer as contas de qual o prejuízo que eu vou ter fechando tudo, que eu vou ter que pagar 37 multas de contrato de aluguel e eu vou ter que demitir mais ou menos umas 80 pessoas. Aí fiz as contas, beleza, vou fechar tudo. Decidi e mandei bala. Foi difícil. Legal. De repente você conhece alguém hoje que está passando por uma situação similar, tá? Não similar, porque é um caso muito específico, né? Mas provavelmente deve ter pessoas hoje que têm uma grande decisão para tomar. E assim, a gente já conversou bastante sobre isso no bastidor, que o poder de tomada de decisão não é algo que a pessoa nasce, é algo que a pessoa desenvolve. E para as pessoas que estão hoje com dificuldade de tomar de repente a decisão certa, porque envolve o negócio dela, envolve a família dela, envolve até as crenças dela, como você poderia dar uma dica para essa pessoa ter mais facilidade de tomar uma decisão? Beleza. Vocês vão aprender isso com o tempo. Você não deve ter apego ao seu negócio. Ele é o seu negócio hoje, mas de repente amanhã você não vai mais querer fazer isso. Tanto pela sua vontade ou talvez pela viabilidade desse negócio. Então não tenha apego de perder esse negócio. Se você é empresário, se você é empreendedor, amanhã você monta um outro negócio. E sobre a ação, adiar uma decisão não vai tornar ela mais fácil. Então, cara, vai dar muito trabalho fechar essas empresas. Vou deixar para fechar daqui a um ano. Vai ser tão difícil quanto daqui a um ano. Ou pior. Porque se você está tomando essa decisão baseado em alguma coisa que está dificultando esse processo, quanto mais tempo demorar isso, vai ficar pior. Né? Aquele monstro que tu está escondendo, ele vai crescer ali dentro. Então, tome a decisão rápido, haja. E por mais que o problema pareça ser insolúvel, cara, o único problema insolúvel é a morte. Todos os outros têm solução. Cara, genial. Cara, uma última dica para quem está no segundo dia de evento, até agora assistindo, querendo pegar toda aquela energia para conseguir fazer acontecer. Qual dica você tem para dar para essa galera? A dica é bem fácil. Presta muita atenção nas 3 últimas palestras do evento, uma delas é a minha.
Genial, uma salva de palmas para todo mundo.